E aí, beleza? Canal Fatos Relevantes, novamente. E hoje falaremos, galera, sobre a triste história da Segunda Guerra Mundial, a guerra que mais devastou vidas da história. Bom, antes de continuar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem o seu like, sua curtida, se inscrevam aqui no canal, comentem também ideias de vídeo, ideias de melhorias, por favor, pois nos ajuda muito, nós ficamos muito agradecidos. Valeu, galera, bora pro vídeo. A estabilidade criada na Europa pela Primeira Guerra Mundial, entre os anos de 1914 a 1918, preparou o cenário para outro conflito internacional, a Segunda Guerra Mundial, que eclodiu 2 décadas depois e se revelaria ainda mais devastadora, chegando ao poder em uma Alemanha econômica e politicamente instável. Adolf Hitler, líder do partido nazista, rearmou a nação e assinou tratados estratégicos com a Itália e o Japão para promover suas ambições de dominar o mundo. A invasão da Polônia por Hitler em setembro de 1939 levou a Grã-Bretanha e a França a declarar a guerra à Alemanha, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. Nos próximos 6 anos, o conflito tiraria mais vidas e destruiria mais a terra e propriedades ao redor do globo do que qualquer outra guerra vista anteriormente. Entre os estimados, cerca de 45 a 60 milhões de pessoas foram devastadas. Haviam 6 milhões de judeus assassinados em campos de concentração nazista, como parte da triste solução final. A devastação da Grande Guerra, como a Primeira Guerra Mundial, desestabilizou enormemente a Europa e, em muitos aspectos, a Segunda Guerra Mundial surgiu de questões não resolvidas por aquele conflito anterior. Em particular, a instabilidade política e econômica na Alemanha e o ressentimento persistente com os termos duros impostos pelo Tratado de Versalhes alimentaram a ascensão ao poder de Adolf Hitler e do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Depois de se tornar chanceler da Alemanha em 1933, Hitler rapidamente consolidou o poder, ungindo-se Führer, líder supremo, em 1934. Obcecado com a ideia de superioridade da raça alemã, a raça pura, que chamou de ariana, Hitler acreditava que a guerra era a única maneira de ganhar a ideal notoriedade. Ele via como necessário para a expansão da raça alemã. Na década de 1930, ele secretamente iniciou o rearmamento da Alemanha, que na verdade foi uma violação do Tratado de Versalhes, depois de assinar as alianças com a Itália e o Japão contra a União Soviética. Hitler enviou tropas para ocupar a Áustria em 1938 e no ano seguinte anexou a Tchecoslováquia. A agressão aberta de Hitler não foi controlada, já que os Estados Unidos e a União Soviética estavam concentrados na política interna na época, e nem a França, nem a Grã-Bretanha estavam ansiosos por um confronto. A explosão da Segunda Guerra Mundial, 1939. No final de agosto de 1939, Hitler e o líder soviético Joseph Stalin assinaram um pacto da não agressão germano-soviética, que incitou um frenesi de preocupação em Londres e Paris. Hitler há muito planejava uma invasão na Polônia, nação a qual a Grã-Bretanha e a França garantiam apoio militar se fosse atacada pela Alemanha. O pacto com Stalin significava que Hitler não enfrentaria uma guerra em 2 frentes, uma vez que invadisse a Polônia e teria assistência soviética para conquistar e dividir a própria nação. Em 1º de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia pelo oeste. 2 dias depois, a França e a Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial. Em 17 de setembro de 1939, as tropas soviéticas invadiram a Polônia pelo leste, sob ataque de ambos os lados. A Polônia caiu rapidamente e no início de 1940, a Alemanha e a União Soviética haviam dividido o controle sobre a nação, de acordo com o protocolo secreto anexado ao Pacto de Não Agressão. As forças de Stalin então se moveram para ocupar os estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, e derrotaram uma resistente Finlândia na Guerra Russo-Finlandesa. Durante os 6 meses que se seguiram à invasão da Polônia, a falta de ação por parte da Alemanha e dos aliados no oeste levou a falar na mídia de uma falsa guerra. No mar, no entanto, as marinhas britânicas e alemãs se enfrentavam em uma batalha acalorada, e os letais submarinos alemães atingiram navios mercantes com destinos à Grã-Bretanha, afundando mais de 100 navios nos primeiros 4 meses da Segunda Guerra Mundial. Em abril de 1940, a Alemanha simultaneamente invadiu a Noruega, ocupou a Dinamarca e a guerra começou para valer. Em 10 de maio, as forças alemãs varreram a Bélgica e a Holanda, que ficou conhecido como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. 3 dias depois, as tropas de Hitler cruzaram o rio Meuse e atacaram as forças francesas em Sedan, localizado no extremo norte da linha de Maginot. Uma elaborada cadeia de fortificações construída era uma barreira defensiva impenetrável. Na verdade, os alemães romperam a linha com seus tanques e aviões e continuaram a retaguarda, tornando-a inútil. A força expedicionária britânica foi evacuada por mar de Dunkerque no final de maio, enquanto o sul das forças francesas montava uma resistência condenada.
Em 14 de junho, as forças alemãs entraram em Paris, um novo governo foi formado pelo Marechal Philippe Pétain, o herói da França na Primeira Guerra Mundial, solicitou um armamentício 2 noites depois. A França foi posteriormente dividida em 2 zonas, uma sob ocupação militar alemã e outra sob o governo de Pétain. Instalado em Vic-Franche, Hitler agora voltou sua atenção para a Grã-Bretanha, que tinha vantagem defensiva de estar separadamente do continente pelo Canal de Mancha. Para preparar o caminho para uma invasão anfíbia, os aviões alemães bombardearam extensivamente a Grã-Bretanha em setembro de 1940 até 1941, conhecido como Blitz, incluindo ataques noturnos em Londres e outros centros industriais que causaram pesadas baixas e danos civis. No início de 1941, Hungria, Romênia e Bulgária haviam se juntado ao eixo e as tropas alemãs invadiram Iugoslávia e a Grécia naquele abril. A conquista dos Balcãs por Hitler foi um precursor de seu verdadeiro objetivo, uma invasão da União Soviética, cujo vasto território daria à raça superior alemã o do que precisava. A outra metade da estratégia de Hitler foi o extermínio dos judeus de toda a Europa ocupada pelos alemães. Os planos para a solução final foram introduzidos na época ofensiva soviética, e nos 3 anos seguintes, mais de 4 milhões de judeus morreriam nos campos de extermínio estabelecidos na Polônia. Em 22 de junho de 1941, Hitler ordenou a invasão da União Soviética como codinome Operação Barbarossa. Embora os tanques e as aeronaves soviéticas superassem em muitos alemães, a tecnologia da aviação russa estava em grande parte obsoleta. O impacto da invasão surpresa ajudou os alemães a chegar a 320 km de Moscou, em meados de julho. Com a Grã-Bretanha enfrentando os alemães na Europa, os Estados Unidos era a única nação capaz de combater a agressão japonesa, que no final de 1941 incluía uma expansão da sua guerra em andamento com a China e a tomada de propriedades coloniais europeias. Em 7 de dezembro de 1941, 360 aeronaves japonesas atacaram a principal base naval dos Estados Unidos, Pearl Harbor, no Havaí, pegando os americanos completamente de surpresa e ceifando a vida de mais de 2.300 soldados. O ataque a Pearl Harbor serviu para unificar a opinião pública americana em favor da entrada na Segunda Guerra Mundial. Em 8 de dezembro, o Congresso declarou guerra ao Japão com apenas um voto dissidente. A Alemanha e outras potências do eixo prontamente declararam guerra aos Estados Unidos. Depois de uma longa sequência de várias vitórias japonesas, a Frota do Pacífico dos Estados Unidos venceu a Batalha de Midway em junho de 1942, que provocou ser um ponto de viragem na guerra. Em meados de 1943, as forças navais aliadas começaram um contra-ataque agressivo contra o Japão, envolvendo uma série de ataques anfíbios e as principais ilhas dominadas por japoneses no Pacífico. Essa estratégia de pular por ilhas foi bem sucedida, e as forças aliadas se aproximaram do seu objetivo final, invadir o Japão continental. Rumo à vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. De 1943 a 1945, as forças britânicas e americanas derrotaram os italianos e os alemães em 1943. Seguiu-se uma invasão aliada à Sicília e da Itália, e o governo de Mussolini caiu em julho de 1943. Embora a luta dos aliados contra os alemães na Itália continuasse até 1945, na frente oriental, uma contraofensiva soviética lançada em novembro de 42 enceigou a sangrenta Batalha de Stalingrado, que testemunhou alguns dos combates mais ferozes da Segunda Guerra Mundial. A aproximação do inverno, junto à diminuição dos alimentos e suprimentos médicos, significou o fim das tropas alemãs ali, e o último deles se rendeu em 31 de janeiro de 1943. Em 6 de junho de 44, comemorando o dia D, os aliados começaram uma invasão massiva na Europa, desembarcando 156 mil soldados britânicos, canadenses e americanos nas praias de Normândia, na França. Em resposta, Hitler despejou toda a força restante do seu exército na Europa Ocidental, garantindo a derrota na Alemanha no leste. As tropas soviéticas logo avançaram para a Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Romênia, enquanto Hitler reunia suas forças para expulsar os americanos e britânicos da Alemanha na Batalha do Bug. Um intenso bombardeio aéreo em fevereiro de 45 precedeu a invasão terrestre dos aliados na Alemanha. E quando a Alemanha se rendeu, formalmente em 8 de maio, as forças soviéticas ocuparam grande parte do país. Hitler já estava morto, tendo morrido por suicídio em 30 de abril, em seu bunker. A Segunda Guerra Mundial expôs um paradoxo flagrante dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Embora mais de 1 milhão de afro-americanos tenham servido na guerra para derrotar o nazismo e o fascismo, eles fizeram em grandes unidades segregadas. As mesmas políticas discriminatórias de Jim Crow, que eram galopantes na sociedade americana, foram reforçadas pelos militares dos Estados Unidos. Os militares negros raramente assistiam ao combate e eram amplamente relegados a unidades de trabalho. Vítimas e legado da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial provou ser
ser o conflito internacional mais mortal da história, tirando a vida de 60 a 80 milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de judeus que morreram nas mãos dos nazistas durante o Holocausto, um triste ato da humanidade. Os civis representaram cerca de 50 a 55 milhões das mortes, enquanto os militares representavam de 21 a 25 milhões das mortes durante a guerra. Outros milhares ficaram feridos e ainda mais, perderam suas casas e propriedades. O legado da guerra incluiria a disseminação do comunismo na União Soviética para a Europa Oriental, bem como seu eventual triunfo na China. Bom galera, esse foi o vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, um triste fato ocorrido na história do mundo, e espero que isso nunca mais ocorra, mas é sempre bom ficarmos sabendo da nossa história. Então agradeço vocês por terem assistido até aqui, muito obrigado, curta o vídeo, compartilha e até o próximo vídeo.